Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Hoje vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Eu quero que vocês agora peguem o nosso livro do Sistema SESI de Língua Portuguesa e abram na página 32. Como é mesmo 32? Isso mesmo, o 3 e o 2. Perfeito. Antes de iniciarmos, só vamos lembrar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo. Nós estamos brincando, não é mesmo? Com as adivinhas. Muito bem. E as adivinhas, elas são brincadeiras que já faz parte da nossa cultura popular, que foram ensinadas de geração para geração. Lembraram? Muito bem, vamos lá então. Abriram o livro? Pode abrir. Vou ler. Número 6. Nesta unidade, você já conheceu várias adivinhas. Escolha uma que você saiba de cor para escrever com um colega. Depois, leiam a adivinha para a turma. Nesse momento, vocês não vão escolher o colega, não é mesmo? Nós vamos escolher juntos aqui. E a professora Rosana vai escrever aqui. E vocês deverão escrever, copiar aqui. Combinado? Em uma próxima oportunidade, quando retornarmos lá para a nossa sala de aula, daí nós podemos até fazer uma outra escrita, certo? Vamos lá? Eu pensei no que é do pé. Vocês lembram? Hein? Ela é assim, o que é? Anda deitado e dorme em pé. Vamos fazer essa escrita? Como que eu começo? O que é? Muito bem. O. O que? Como que é o que? Perfeito! Que-u-e. Que-u-e. Vamos ler? O que é? Como que é o é? Isso mesmo! O e com acentinho. Vamos ler? O que é? O que é? De novo. O que? Como que é o que mesmo? Que-u-e. Vamos ler? O que é? O que é? O E novamente com o acentinho. Vamos ver se está faltando alguma coisa? Vamos ler? O que é? O que é? Muito bem, mas quando eu faço uma pergunta, eu uso o pontinho de interrogação. Olha ele lá. Muito bem. Estão copiando? Não esqueçam de caprichar na letrinha, hein? Vamos lá. O que é? Que anda deitado. Que anda deitado. Como que é o quê? Isso! Que-u-e.
E. Que, u, e. Que, anda. Como que é anda? Como que é o an? Perfeito! O A depois o N. A e depois o N. Anda. Isso, o D e o A. Vamos ler? O que é? Que anda deitado. Temos que escrever. Vamos lá? Dei. Como que é o dei? Isso. O D, o E, D, I. Deita. Como que é o tá? O T e o A. Muito bem. T, A. Deitado. Como que é o do? Isso. O D e o O. Vamos ler? O que é? Que anda deitado. E agora? E dorme em pé. Vamos lá? E dorme. Como que é dorme? Isso. O D, o O e o que falta ali para ficar dor? Muito bem, o R. Dorme. Como que é o me? Isso. O M de Maria e o E. Muito bem. Vamos ler tudo de novo. O que é? Que anda deitado e dorme em pé. Falta pouco. Em. Como que é o em? Isso. O E. E para ficar em, que letrinha que eu coloco? O M. Muito bem. Em pé. Como que é o pé? Isso! O P de Pedro, de Paulo e o E. Muito bem! E o acentinho. Vamos ler para ver se está tudo certo? Vamos lá! O que é? Que anda deitado e dorme em pé. Tô fazendo uma perguntinha de novo, o que falta? Pontinho de interrogação. Olha ele lá. Muito bem. O que está faltando? A resposta. E vocês sabem qual é? Hein? O pé. Muito bem. Olha lá. Agora vou colocar aqui embaixo pé. Como que é pé? O P e o E. Perfeito. Vamos ler novamente? O que é? Que anda deitado e dorme em pé. O que é? O pé. Muito bem. Perfeito! Terminamos mais uma atividade, mas vou deixar uma outra tarefinha. Na onde vocês escreveram, embaixo dele tem esse quadrado, não tem? Agora, ilustrem a adivinha que escolheram. Então, o que é para fazer? Um desenho. Mas qual desenho? Pode ser um desenho qualquer?
Não, tem que ser um desenho que fala, que mostre sobre a nossa adivinha aqui do pé. Combinado? Então não esqueçam de caprichar e continuem brincando com as adivinhas. Um beijo e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério. Estou apresentando as aulas do 2º ano da Rede Municipal de Itapetininga. Estamos vendo as aulas de língua portuguesa do livro SESI e aprendendo mais sobre os meios de comunicação na unidade 2, certo? Na última aula, a gente viu sobre os e-mails e um anúncio no jornal, vocês lembram? E eu deixei uma tarefa para vocês. Lembram de fazerem uma pesquisa e conversarem na casa sobre outras formas, outros meios de comunicação? Vocês fizeram? Quem fez, tá de parabéns. E quem não fez, trate de começar a fazer. É muito importante para o seu aprendizado. Vamos lá? Vamos retomar a tarefa então? Eu também andei pesquisando mais alguns meios de comunicação. Temos o celular, onde a gente pode mandar mensagens SMS, que são aquelas mensagens instantâneas, sabe? Que é rapidinho, mensagens de texto. O WhatsApp, que muita gente aí conhece, não é verdade? Isso mesmo. Também temos pela internet o Facebook, o Messenger, certo? Vocês fizeram alguns parecidos comigo? E se teve algum a mais aí que eu não me lembrei, comenta aí com a sua professora, certo? Através do quê? Pode ser pelo WhatsApp, né? Olha que legal que meio de comunicação para estar aí, ó, trocando as ideias. Muito bem. Agora que a gente fez e reviu a tarefa, quem não fez, aproveita para dar uma olhadinha. Quem fez, tá de parabéns de qualquer forma. Vamos para a atividade na página 51, a mesma página da tarefa, só que a gente vai fazer o exercício 10, porém de uma forma diferente. Aqui no livro, pede para depois da leitura do bilhete, vocês escreverem ele, copiarem ele na letra cursiva, a letra de mão. Porém, não iremos fazer isso aqui, porque essa atividade de fazer na letra cursiva, na letra de mão, é importante que a sua professora esteja com você na sala de aula. Então, de forma diferente, aqui a gente vai ler, tá? E observar o bilhete. Combinado? Então, olha só, vamos lá à leitura do bilhete. Guilherme, gostaria que você viesse hoje à minha casa para jogar bola. Depois, podemos comer um delicioso bolo que minha mãe preparou. Até lá, um abraço, Lucas. Quem escreveu o bilhete? Muito bem, o Lucas. E para quem o Lucas escreveu o bilhete? Para o amigo Guilherme, isso mesmo. E só retomando aí, o que o Lucas escreveu para o Guilherme? O que ele queria? Muito bem, ele queria que o amigo fosse à casa dele jogar bola. Parabéns! Então, estão indo bem. Agora virem a folha para a página 52. O Guilherme respondeu o bilhete do Lucas. Mas vamos dar uma olhadinha. O Guilherme ele está aprendendo ainda a escrever, então ele tem algumas dificuldades. E a gente vai ter que dar uma ajudinha para ele, porque olha só, se você olhar bem, tá tudo escrito certinho? Tem alguma coisinha aí, né? O Guilherme, ele juntou todas as palavrinhas, né? E acaba atrapalhando na compreensão do bilhete. Então, peguem o lápis e junto comigo vocês vão separar essas palavrinhas, tudo bem? Lápis na mão? Então vamos lá. Lucas, eu não posso. Eu é uma palavrinha, risca aí. Fizeram? Muito bem. Não é uma outra palavrinha, então risca também. Olha só, eu não posso hoje, ponto final. Tenho,
Vamos riscar? É uma outra palavrinha. Tenho que. É uma outra palavrinha. Tenho que ir ao médico. Olha só, tenho que ir ao médico. Todas palavrinhas que devem ser separadas. Com a minha mãe. Olha só como quando a gente risca começa a ficar mais fácil a leitura. Vamos na linha de baixo. Vamos deixar para amanhã. Riscaram certinho cada palavrinha? Ah, acredito que sim. E lembrem-se, quando vocês escrevem uma pergunta, coloquem a interrogação. É um ponto onde ele representa a pergunta. E terminando o bilhete, você pode? Olha a pergunta dele com o ponto de interrogação. Muito bem. Conseguiram riscar certinho? Um abraço, Guilherme. Agora que está tudo riscadinho, vamos ler o bilhete bem certinho? Olha só. Lucas, eu não posso hoje. Tenho que ir ao médico com a minha mãe. Vamos deixar para amanhã? Você pode? Um abraço, Guilherme. Viu? Ajudamos o Guilherme a montar, a escrever certinho o bilhete dele. E vocês, toda vez que forem escrever alguma coisa, pensem bem certinho em cada palavrinha para dar o espaço certinho de cada uma. E assim facilita para quem for ler compreender, entender melhor a sua escrita, tudo bem? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Mas eu vou deixar uma tarefa com certeza. Na página 53 tem umas linhas e nelas vocês vão copiar o bilhete do Guilherme de forma a separar as palavrinhas. Então vocês vão copiar o bilhete já separando tudo certinho, tá? Copiem aqui e tira a foto, manda para sua professora para mostrar que você está estudando e está aprendendo bastante, tudo bem? Não esqueçam, copia o bilhete nessas linhas, já separando as palavrinhas. E vocês compreenderam então a tarefa? Façam direitinho. Agora, antes da gente encerrar de vez a aula, tem uma curiosidade aí no final da página 53. Vamos ler comigo? Olha só, você sabia? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento escrito e sobre o Brasil. Seu autor era o escrivão oficial do rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha ficou encarregado de relatar ao rei o que havia de curioso, útil e valioso na região encontrada. Graças a essa carta, com 7 páginas manuscritas no total, hoje sabemos o dia em que Pedro Álvares Cabral e os demais tripulantes pisaram em terras brasileiras pela primeira vez. Olha que legal! Foi através de uma carta. Muito bem, então encerramos nossa aula aqui. Lembrem-se de fazer a tarefa, também de cuidar muito bem da saúde, lavando bem as mãozinhas, evitando sair de casa, tá? E até a nossa próxima aula. Bom dia! Sou a professora Adriana, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar a nossa aula de língua portuguesa, lembrando que estamos na unidade 2 para rir, pensar e sonhar com poemas. Ontem deixei para vocês a leitura do poema que estava na página 33, chamado A Boneca, de Olavo Bilac. Lembraram-se? Quem foi Olavo Bilac? Olavo Bilac foi um grande poeta, considerado o príncipe dos poetas. Muito bem! Hoje realizarei com vocês a leitura deste poema. Quero informá-los que retomarei a leitura
lembrando-os que esta poesia tem rimas. Observem a bela sonoridade que esse texto tem exatamente pelo uso de rimas. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, que já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Para voltarmos um pouquinho sobre essa estrutura de gênero, vamos relembrar que as poesias são compostas de estrofes e versos. Estrofes é esse conjunto, esse agrupamento de versos. Os versos são cada linha de uma estrofe. Muito bem. Vamos à atividade? Abram comigo na página 34. A primeira questão diz assim: do que trata este poema? Lembram-se que eu comentei com vocês que este poema ele era um poema narrativo, que ele contava uma história? Do que ele fala então? Conseguiram perceber? Olha lá, a primeira resposta, a questão A, da briga de duas meninas. Exatamente. Do que trata esse poema? Da briga de duas meninas. Questão B. Por que as meninas brigavam? Qual que era o motivo que elas brigavam? Por que elas brigavam? Por causa? Muito bem, por causa de uma boneca. Isso mesmo. Agora a questão C. Quem mais sofria com tudo isso? Quem mais sofria e por quê? A boneca. Por que ela era a que mais sofria? Pois as meninas ficavam puxando ela. E aí, estão conseguindo acompanhar? Muito bem. Agora a questão D. Ela diz assim: o que aconteceu com a boneca? Lembraram-se? Ela rasgou-se ao meio. Isso mesmo. Continuando aqui, agora a nossa atividade E, ela diz assim: alguns poemas têm rimas, outros não. Pinte da mesma cor com as palavras que rimam nesse poema. Vamos lá? Voltem então lá na poesia de vocês, na página 33, que iremos pintar da mesma cor as rimas. A primeira é peteca. Olha que a minha cor está de azul. Peteca rima com boneca. Muito bem. Então lembrem-se para pintar, lembrem-se de pintar com a mesma cor. A segunda rima, brincavam. Olha lá, eu pintei de verde. Brincavam rima com brigavam. Muito bem. Terceira rima, minha. Minha rima com continha. Isso mesmo, olha, estou pintando da mesma cor. A outra rima, gritava, rima com largava. Muito bem, estão conseguindo acompanhar? Então, continuando. Coitada. Coitada rima com estraçalhada. A outra rima, tinha, rima com carinha. Muito bem. A outra rima, ela, rima com amarela. Isso. Continuando. Meio rima com recheio. Na atividade, na questão F, ela tem um verbete de dicionário. Diz assim: leia o verbete de dicionário a seguir e destaque com lápis colorido o sentido da palavra fadiga do poema. Nós temos aqui dois significados. O primeiro diz assim: fadiga é um substantivo feminino. Número 1, significa cansaço, exaustão. Ou número 2, trabalho árduo, labuta. E aí? Na estrofe de número 4, o poeta diz assim: e ao fim de tanta fadiga. Fadiga, neste caso aqui do poema, se aplica cansaço, exaustão. Por quê? Porque as meninas brigaram
tanto por causa da boneca, a boneca acabou rasgando-se ao meio, que elas acabaram ficando cansadas. Então, pintem aí cansaço, exaustão. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu quero convidá-los a um desafio junto comigo. Voltem aí no texto de vocês a boneca. Na nossa primeira aula, eu expliquei para vocês que o gênero textual poema, ele tem uma estrutura própria, que ele é formado por estrofes e versos. Lembraram-se? Vamos ver quantas estrofes e quantos versos tem neste poema? Eu farei junto com vocês. Vamos lá? Estrofe é um agrupamento de versos, é um conjunto de versos. No poema Boneca, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Vamos contar quantos versos tem agora? Olha, contem junto comigo. Vocês contam aí que eu conto daqui. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então nós temos 5 estrofes e 20 versos. Conseguiram observar? Muito bem. Então fico por aqui, lembrando vocês de estar sempre lavando as mãozinhas com água e sabão. Evite de levar as mãos ao rosto, principalmente aos olhos, à boca e ao nariz. Espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Bom dia, queridos alunos do 4º ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês. Meu nome é Natália. Não esqueceram, né? Bom, estou aqui de novo para dar aula de língua portuguesa para vocês. Abram lá na página 47 do livro do SESI de Língua Portuguesa. Enquanto vocês estão abrindo, queria relembrar que todos os alunos, independente se são ou não do Sistema Municipal de Itapetininga, podem assistir essa aula e fazer as atividades. É só acompanhar aqui comigo, tá bom? Bom, para fazer essa atividade, nós usaremos o encarte 4 lá no final do livro de vocês. Bom, a nossa aula de hoje vai unir as duas aulas anteriores. A primeira, nós conversamos sobre o gênero notícia, lembram? A segunda, nós conversamos sobre o jornal, como ele é composto. Vocês se lembram? Então agora nós vamos unir essas duas aulas. Falaremos sobre a notícia veiculada em 2 tipos de veículos. O site, online no caso, e o impresso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, vamos usar o encarte 4. Lá na página 47, fala assim: compare a publicação da mesma notícia em veículos diferentes. Então vamos fazer a leitura? Catador de lixo morre com flechada em São Paulo. Ataque no Bom Retiro partiu de dentro de um carro. Segundo testemunhas, vítima de 63 anos foi atingida no pescoço. Para frequentadores do bairro, morte pode ter relação com uma briga de trânsito. Polícia investiga o crime. Eduardo Guerac, de São Paulo. O catador de papelão e material reciclado Aldemir Ribeiro Pontes, de 63 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira após ser atingido na altura do pescoço por uma pequena flecha. Ele estava com sua carroça no meio da rua Mamoré, no Bom Retiro, bairro da região central de São Paulo, quando ocorreu o ataque. Bom, o que eu li agora nós chamamos de lead, ou seja, fica no primeiro parágrafo e é um resumo de toda a notícia. O restante nós chamamos de corpo da notícia e tem mais informações detalhadas ou novas informações, tá bom? Bom, como eu posso saber se é o lead? O que é o lead? Vamos relembrar? O lead são as respostas às perguntas. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Se a gente voltar lá no texto, a gente pode observar
que o catador de papelão foi morto, atingido na altura do pescoço por uma flechada. Quando aconteceu? Na quarta-feira de tarde, dia 14. Onde aconteceu? Na rua Mamoré, no Bom Retiro, no bairro de São Paulo. Com quem aconteceu? Com o catador de papelão Aldemir. Então, vocês observaram que o lead nada mais é que as respostas, são as respostas para as perguntas o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, né? O porquê e como aconteceu, ok? Bom, agora nós vamos para o segundo texto, que foi publicado no site do mesmo jornal, só que num site, ou seja, online, na página 48. Catador de lixo é morto com flechada no centro de São Paulo. O catador de papelão Aldemir Pontes, 63 anos, foi morto após ser atingido no pescoço por uma flecha na rua Mamoré, centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 14. Abalada, uma filha de Pontes aguardava a remoção do corpo ao lado da carroça dele no começo da noite. Bom, como vocês também podem observar, também tem um título e o primeiro parágrafo, que é o lead, ou seja, o resumo da notícia. E também podemos encontrar as respostas para aquelas perguntinhas: o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Lembram? E a partir do segundo parágrafo em diante, são novas informações, são informações detalhadas. Então, na casa de vocês, depois que terminar a nossa aula, vocês podem fazer a leitura completa das duas notícias, tá? São do mesmo assunto, porém, tem algumas características diferentes de acordo com a publicação, ok? Então, vamos observar a primeira, que é no jornal impresso. Ela está em colunas, dá a impressão que tem mais informações. Tem um título, um subtítulo, que é a linha fina, uma foto, a legenda. Então, essas são as características visuais assim que a gente pode perceber na notícia impressa. O site tem o título, ele está escrito sem ser dividido em colunas, tem uma foto e a legenda. Tem lá o lead, né? Pode perceber que nos dois tem lead e nada mais é que, de novo, são as respostas, né? Das perguntinhas: o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Porque isso, independente do veículo da notícia, tem que ter essas características do gênero, tá? O título, lembram? Essa estrutura, o título, o lead e o corpo. Então, vocês perceberam que se a gente lê o primeiro, a gente já lê o resumo. A partir do segundo parágrafo em diante, tem novas informações mais detalhadas sobre a notícia. Bom, eu não posso deixar vocês sem tarefa. Então, a tarefa de vocês será registrar essas semelhanças e diferenças entre as duas publicações, tá? Então, vamos lá? Lógico que eu vou fazer junto com vocês primeiro. E depois a tarefinha de vocês vai ser registrar isso na página 49, na questão C. Vamos lá? Quais as semelhanças, o que tem no jornal e no site que são parecidos ou iguais? Os dois trazem o mesmo assunto, falam do mesmo assunto. Qual é o assunto? A morte do catador de lixo, lembram? Os dois apresentam fotos, né? A mesma foto, inclusive, e com a mesma legenda. Os dois trazem as mesmas informações no primeiro parágrafo, no lead. Então, se você comparar, os dois estão com as mesmas informações. Agora, nós vamos para as diferenças. O que tem no jornal que não tem no site? Ele está escrito em colunas, ele tem mais informações, tem um subtítulo. No site, ele não é escrito em colunas, traz menos informações e não tem subtítulo. Bom, conseguiram entender?
Eu espero que sim. Então, registrem tudo aí com a família de vocês na página 49. Você que não é aluno do Sistema Educacional de Ensino de Itapetininga, pode fazer isso numa folha de caderno, tá bom? Só que não esqueçam de colocar a data. Antes de finalizar a minha aula, não posso deixar de vocês se esquecerem de lavar as mãos o tempo todo, cuidar da higiene, cuidado na hora de tocar olho, nariz e boca e não saiam de casa. Aproveitem esse momento, fiquem em família e curtam uns aos outros. Bom, até a próxima aula. Um beijo! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E aí, me contem, gostaram da leitura da segunda parte do texto do Fantasma da Quinta Avenida? Eu amei! Pensem, gente, o Bob ser morto daquela forma, eu jamais ia deduzir. E a antecipação, vocês acertaram ou não? Lembrando que o objetivo da antecipação não é acertar, e sim deduzir a partir do título. Tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos seguir trabalhando esse mesmo texto, a segunda parte, que é a morte de Bob. Só que o nosso olhar vai ser diferente hoje. Nós vamos retomar a leitura, só que o nosso foco hoje serão os sinais de pontuação. Ontem eu já comecei a trabalhar isso com vocês e nós vamos retomar. A professora vai trabalhar cada pontinho com vocês, o uso deles e a localização deles no texto. Podemos seguir? Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa digital. Então, o primeiro sinal de pontuação que aparece o tempo todo é o ponto. E diz assim: o ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Como assim abreviação? Por exemplo, pessoal, o meu nome completo é Juliana de Barros Moraes. Se o espaço que eu vou assinar o meu nome é muito pequenininho, eu preciso abreviar um dos meus sobrenomes. Normalmente a gente abrevia o do meio. Então ficaria assim: Juliana de B e um pontinho final, como está aqui, Moraes. Entenderam? O próximo ponto é a vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula serve também para separar termos. Um exemplo que eu costumo trabalhar com os meus alunos lá na escola é o seguinte: isso de separar termos, é como se fosse separar exemplos. Se a professora perguntar para você o que você almoçou ontem, você vai fazer uso da vírgula para registrar isso. Então vai escrever assim: ontem eu almocei arroz, vírgula, feijão, vírgula, uma salada deliciosa e um bom bife. E o pontinho final. Tranquilo? O próximo ponto se chama ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Muito bem! Se no uso da vírgula na hora da leitura eu dou uma pausa suave, o ponto e vírgula eu dou uma pausa um pouquinho mais intensa. Podemos seguir? O próximo é o travessão, bem conhecido de vocês também, e diz assim: o travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses. No texto que nós estamos trabalhando tem muita fala de personagem, não tem mesmo? E todas elas são marcadas com o uso do travessão. O próximo são os dois pontos. É utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Então vamos nos remeter ao texto mais uma vez. Em algum momento lá vocês podem identificar que tem, por exemplo, dizendo assim: então de que Peter falou, dois pontinhos. E daí, parágrafo, travessão e a fala do personagem. O próximo ponto é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Isso mesmo. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Por exemplo, quando você foi produzir o seu texto, que se você queria que o leitor entendesse que alguém estava extremamente feliz, ou muito assustado, ou muito emocionado com alguma coisa, você fez o uso do sinal de exclamação. Próximo é o ponto de interrogação. É utilizado para interrogar, perguntar. Utiliza-se no final das frases. Então, se há algum questionamento, o sinal de interrogação ele não pode faltar. Tudo bem?
Temos também as reticências. As reticências servem para tirar palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Então, pessoal, um exemplo do uso das reticências é o seguinte: quando você precisa fazer um registro de algum trecho de um texto que você está trabalhando, ou um registro pessoal mesmo, que você não quer escrever o texto inteiro, você vai registrar somente o pedaço que lhe interessa e colocar os 3 pontinhos, chamados de reticências. O leitor já vai entender que há muito mais texto depois daquilo, mas que você registrou só o que era necessário para você. Tranquilo? Temos também as aspas. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar falas ou citação de algum autor. Então, pessoal, um exemplo que vocês usam todo dia lá na escola, quando vocês vão escrever o cabeçalho. O nome da escola não é fechado entre aspas? Pois bem, é uma forma de dar destaque ao nome da pessoa que dá o nome à sua unidade escolar. Legal, né? E temos também os parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação. Então, por exemplo, num texto lá que tem uma palavra desconhecida, o autor tem a opção de colocar o significado daquela palavra entre parênteses, para o leitor continuar o entendimento do texto que ele está lendo. Bom, pessoal, agora que vocês já estão craques nos sinais de pontuação, eu vou passar a tarefa do dia para vocês. Vocês vão precisar do livro Muitos Textos, Tantas Palavras, lá nesse trecho do texto que nós seguimos trabalhando, lá que começa na página 168 e vai até 173. Qual é o trabalhinho de vocês hoje? Pegar o caderno de língua portuguesa, registrar a data e escrever sinais de pontuação. E farão o seguinte: vocês irão lá no texto e de lá vocês irão retirar, ou seja, copiar frases no caderno de vocês. Só que há um detalhe: cada frase tem que ter um sinal de pontuação específico, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira frase que vocês deverão retirar tem que ter ponto final. Tem muitas lá, você escolhe a que para você é mais interessante, que é mais chamativa e registra. Lembrando que ela pode ser afirmativa ou negativa. Depois, vocês devem retirar uma frase que tem o sinal de interrogação. Algum questionamento que algum personagem fez ali naquele momento do texto. Escolha uma lá e registra no caderno. A próxima tem que ter o sinal de exclamação. Como é um texto de suspense, há muitas emoções soltas ali naquele texto, então vai ser fácil de vocês localizarem uma frase com exclamação. Tudo bem? A próxima deve ter 2 pontos. Normalmente vai aparecer antecedendo a fala de alguém. E, por fim, vocês devem encontrar e registrar no caderno uma frase com travessão, que deve estar pertinho dessa dos 2 pontos que vocês localizaram, com a fala de um personagem. Professora, precisa ser exatamente nessa ordem? Não. Tem que ter no mínimo 5 sinais de pontuação diferentes, então no mínimo 5 frases. Se você tiver vontade, pode registrar também uma frase que foi feito uso de vírgula, se você localizar aspas, reticências, qualquer um desses que nós trabalhamos hoje. Tranquilo? Eu acredito que sim. Bom, e para terminar eu tenho só mais um pedido. Vocês deverão contar quantos parágrafos tem esse texto. E a dica que eu dou para vocês é a seguinte: ao invés de contar só com o dedinho, vão colocando os números pertinho dos parágrafos. Assim vocês não correm o risco de se perder no meio da contagem e começar tudo de novo. Tudo bem, pessoal? Então nós encerramos mais uma aula por aqui. Amanhã eu vou retomar esse conteúdo e mostrar para vocês as frases que eu destaquei no texto também. Então, fiquem com Deus, cuidem-se daí que eu estou me cuidando daqui. Lembrem-se de lavar as mãos, de fazer uso do álcool gel quando preciso e de não sair de casa. Logo, logo tudo isso passa, né? Então, um beijo e até amanhã! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.